Entrando novamente, seja bem-vindo, Leonardo. Seja bem-vindo, Isaac, Daniele. Vamos entrando novamente. Isaac, você está solicitando pelo seu perfil pessoal. Entra no perfil da subseção. Vamos entrando novamente para a gente já finalizar. Já finalizaremos nossa live. Ai. Vamos entrando, gente. A gente continua a nossa live. Isaac acabou de pedir para entrar aqui. Vamos ver se entra agora. Ei, Samara. E aí, Isaac? Agora eu te Agora ouço estou te bem. ouvindo. Tudo bom? Caiu aí um pouquinho, né? Deu Mas uma confusão aqui. eu tava dizendo exatamente que a gente precisa ter esses parâmetros, né? Para que a gente possa aí conseguir melhor entender essa situação que a gente passa, né? Mas Uhum. vamos abrir aí para o pessoal, para as perguntas, né? Bom, uma pergunta que ficou no outro, e como estava nos comentários, eu não consegui salvar. Mas a doutora Efigênia, eu não sei se ela está aqui ainda, ela perguntou sobre nessa situação de. Eu não, na verdade, eu não lembro exatamente as falas, né? Mas ela comentou sobre o idealismo, sobre o liberalismo, né? Sobre o pensamento liberal. O que você está achando sobre isso a partir do momento, né, que veio com toda essa situação uma maior discussão sobre o pensamento liberal e os nossos Você. direitos, né? Uhum. Várias medidas governamentais que, vez ou outra, não garante, né, um livre mercado, né? Interfere muito no livre mercado. Então, A acredito que grande. foi por isso que ela fez essa pergunta. E o que você acha sobre esse pensamento? Vamos fazer rapidamente até por causa do nosso tempo, vamos fazer rapidamente uma situação assim. Na era moderna, a gente teria aqui um primeiro modelo de constitucionalismo, que seria o do Estado liberal. Depois vieram os Estados sociais e hoje nós chegamos no Estado democrático de direito. Por isso que os direitos são, a princípio, são chamados de primeira geração, ligados ao Estado liberal. Os direitos de segunda geração, ligados ao Estado social e, hoje, logicamente, agora os terceiros, né? Essa concepção de gerações, como eu falei, a princípio não veio um substituindo o outro. Quando você está dentro de um Estado liberal, aquele típico, inicialmente lá atrás, dentro do mesmo, realmente do liberalismo, os direitos que realmente a gente tinha ali garantidos seriam garantidos pela não intervenção do Estado. Como eu falei, o laissez-faire, laissez-passer, né? Deixa fazer e deixa acontecer. No seguinte estado, Estado não intervenha. Claro que hoje a gente está um pouco longe do retorno a este liberalismo do Estado liberal e eu acho que ninguém quer isso, porque isso gera consequências gravíssimas, principalmente em princípios, por exemplo, como a igualdade. No Estado liberal a gente fala numa igualdade formal, todo mundo é igual, não interessa as diferenças. E não tem como você tratar uma situação em uma pessoa no poder aquisitivo, principalmente de maneira tributária, né? Tratar uma pessoa com poder aquisitivo maior, igual, formalmente igual, um que não tenha. Então, o Estado liberal, o liberalismo típico, nascido dentro do Estado liberal, ele traz consequências. Então, a gente veio evoluindo aí ao longo dos anos, ao longo dos séculos, de maneira com que a gente tem ali uma guinada. Hoje, quando a gente fala em liberalismo, e dentro desse Estado democrático que a gente tem, esse embate entre o tamanho do Estado, se o Estado é maior ou menor, um núcleo mínimo de direitos fundamentais tem que ser garantido. Então, eu até posso falar num Estado menor, mais enxuto, mas eu nunca vou poder dizer
até mesmo para evitar aí um retrocesso. Nunca vou poder dizer, por exemplo, que o Estado tem que abdicar de um mínimo existencial. Então, hoje, pela evolução que nós tivemos, o Estado tem que intervir em algumas relações, e aí isso fica claro, por exemplo, nas relações de direito do trabalho, eu tenho que garantir um salário mínimo, eu tenho que garantir ali moradia para os que não conseguem ter acesso, eu tenho que garantir saúde para todo mundo. Então, existe ali um núcleo de direitos fundamentais onde esse liberalismo, onde o Estado precisa existir. É necessário que ele exista, eu não posso liberar de tudo. O que nós temos hoje aqui no Brasil é uma situação assim anacrônica. É um Estado que ele nem se diz, nem se auto-intitula liberal e nem se auto-intitula ali intervencionista. É uma coisa anacrônica. Você vê ainda estatais de uma maneira esquisita. Você vê que o Estado acaba interferindo dentro de relações de natureza privada de maneira que não precisaria intervir, que era melhor deixar este Estado, esses particulares produzirem ou fazerem, Sim. obviamente arrecadar o tributo. Mas, em compensação, o Estado brasileiro tem realmente ali algumas coisas que ele intervém de maneira bem efetiva e que traz resultados positivos, né? Principalmente na questão de direito do trabalho, você tem ali, tem se flexibilizado um pouco, não sei até onde vai essa flexibilização. Mas se você imaginar que a gente está imaginar um liberalismo, na época, igualzinho a gente tinha lá no Estado liberal, a gente vai ter novamente que repetir o massacre, a pobreza e toda aquela situação que a gente vivenciou no Estado social, que veio logo na sequência. Então, a gente tem que moderar. O liberalismo hoje não é o mesmo núcleo de direitos fundamentais. Isso tem que ser garantido. Não dá para a gente falar numa situação em que você massacra os que não têm voz ou efetivamente os que não têm condições de reagir a essa situação. Eu acho que tem que dar essa moderada no liberalismo hoje. Uhum. Mais ou menos isso, doutora? Sim, acredito que seja isso, né, que ela queria ouvir. Eu acho que ela não está aqui presente, mas o Márcio, ele comentou que o Estado funciona como um coringa, infelizmente. Você tem algo a comentar, Isaac? Tenho um convite para o Márcio para abrir um vinho para a gente continuar essa conversa. Grande Márcio, um abraço, meu querido. Mas eu não consegui compreender muito bem a colocação do colega aí, do Márcio, e o que significava um coringa que serve para tudo. Se for dentro dessa concepção de uma situação que serve para tudo, o que a gente vê hoje é que o Estado ele fica no meio termo entre o intervencionismo mais efetivo e realmente o liberalismo. Este equilíbrio ele é difícil de ser alcançado. Agora, na crise, então, a gente vê que o Estado realmente está intervindo. E Ele está assim tem que ser. intervindo. Eu acho que Uhum. assim tem que ser, para cumprir com a função dele. Você imaginar que o Estado, numa situação dessa, não, o Estado agora laissez-faire, laissez-passer, cada um por si, imagina que caos nós teríamos, né? Então você vê que nesse momento de crise o Estado está com a intervenção, e aí não é só o Estado executivo, você vai perceber também que é o Estado judiciário, é o Estado legislativo, é o Estado como um todo que está intervindo para regular essas relações sociais, seja no nossa área, doutora Samara, seja com deferimentos, seja com isenções, enfim. Então, esse meio termo realmente é o ideal. Então, talvez um Coringa que encaixe nos dois lados, eu concordo com o doutor Márcio, mas tá aí, ele traz a garrafa de vinho para a gente continuar o bate-papo. Porque o que eu penso é que tem que ter uma responsabilidade, né, orçamentária, querendo ou não, né, Isaac? Porque Com senão, certeza. quem vai pagar isso, né? Vai ser os meus netos. Até os meus netos vai estar Se o pagando Estado ainda, existir, né? Se o Estado né? conseguir resistir a essa situação, né? Se não Exatamente. falir, né? Se o Se Estado não não falir falir, antes, né? porque o que a gente está vendo agora, algumas das saídas para poder equilibrar essas medidas, por exemplo, é o aumento de tributos ou então a criação de tributos num momento como esse, que não é nada pertinente, por exemplo.
entendeu? O Existem Estado não tem outras formas, capacidade. O Estado não existem tem outras capacidade. formas. Perdão. O Estado não tem capacidade de gerar riqueza por si. Até tem, num Estado social bem grande, com indústrias, o Estado gerindo aquelas empresas públicas, igual tinha de siderurgia, de telefonia, gerindo Uhum. essas empresas. Mas isso não é o ideal, não é o caminho. Então, o Estado ele É, não tem. Ele tem que tirar a receita dos tributos. dos Isso é o tributos liberalismo. e também fechar, né, alguns custos, né, diminuir alguns custos deles. Então, por exemplo, tivemos lá a votação do fundo partidário que não foi nem para frente, né? Seria não, claro Verdade. que não é um valor que vai resolver a vida de todos, mas é um valor grande que poderia ser investido em outros pontos que, na verdade, está lá no fundo partidário, que vai ser para fazer publicidade para a gente, por exemplo, fazer uma para a gente votar nas próprias pessoas que poderiam estar decidindo a destinação desse fundo partidário, né? É, Então, por exemplo, a outra citação que você falou, que foi dos salários, né? Por exemplo, poderiam abrir mão um pouco do aumento e que não, como gera, não fizeram. atinge o interesse pessoal ali. Então a gente tem que também pensar que nesse momento eles também querem decidir tantas coisas, mas o que poderia sim estar contribuindo, eles não decidem por causa de um interesse particular, Antes de mais não é nada, é mesmo? simbólico também, né? É simbólico também, né? Significa Uhum. estamos cortando, então todos cortem, mas enfim, não acontece, né? Que Não é pena. mesmo? É. Beleza. Acho que foi hoje que eu vi uma notícia até com quem votou e tudo mais, e que eu não acompanhei, né? Então eu vi alguns nomes conhecidos que então Daqui as da pessoas Serra. daqui da Serra, principalmente, né, que a gente tem que olhar para o nosso município, né? Quem é que está fazendo essas votações? E aí, como eu falei, tivemos também alguns projetos de lei de criação, igual aquele o empréstimo compulsório, não é mesmo? De retirar 10% do faturamento das empresas para poder destinar para a União, né? Pensa, Sim. tá atingindo o particular para poder bancar todas essas dívidas, né? Uhum. É verdade. Samara, como nós Bom, o estamos de tempo? Márcio aqui. Bom, temos 10 minutos ainda. Ah, O Márcio aqui ele comentou: o vinho está aqui. Gobert. Minha, minha colocação de coringa reflete se não se posicionar, deixando a população sem um norte de pensamento e aplicabilidades legais. Infelizmente é o que está acontecendo. A gente está vivendo uma situação em que a gente não tem realmente um comando, né? Infelizmente. A A gente gente não tem que tem um parâmetro, né? Porque a gente não tem nenhum precedente dessa situação, nunca aconteceu. Eu acho que é mais do que isso, o Samara, porque o Brasil vive isso, vive à espera do grande homem que vai voltar, o retorno do É, rei, né? E não há isso não exatamente. existe, não vai vir um homem salvador. Eu Não acho que existe se a um gente não. herói. Não. O grande retorno o Brasil ainda vive o retorno do Dom João que foi e deixou a colônia sem nenhum príncipe, né? Mas na verdade a gente tem que entender que a solução ela não vai partir de uma pessoa, né? E a gente não está Sim. vendo a colisão necessária para uma decisão para o norte. E o doutor Márcio está corretíssimo nesse aspecto, né? Aí, Porque enfim, estamos né? vivendo uma crise de saúde, a gente está vivendo uma crise econômica, uma crise social e também E uma uma crise política. política, né? Que não bastasse, a coisa tá ruim, não tinha como não piorar mais ainda, né? Então temos aí temos diversas crises para serem resolvidas, cada uma com a sua devida colocação, sua devida importância e que não dá para abrir mão de uma para solucionar a outra. Então, estamos numa situação que é difícil ter, não tem uma receita de bolo para a gente falar, é assim, assim, assim.
né? Temos mais uma colocação aqui, o doutor Isaac, que está... pera. AC da isenção de tributos. Vocês acreditam que a melhor forma é conceder este benefício somente para aqueles que tiveram a capacidade econômica reduzida? Olha, é uma situação bem sui generis, né? Porque eu acho que a gente tem que realmente atender a capacidade contributiva. Talvez a pergunta, de maneira mais técnica, e seria, daria até um tema específico, né? Seria a aplicação do princípio da capacidade contributiva às isenções, né? Mas as isenções, via de regra, Uhum. não podem ter esse viés, né? Eles têm que ter caráter geral, enfim. Eu acho que teríamos que modificar o Código Tributário para conseguir atingir esse objetivo, né? Mas, em prol do bem Mas social, eu acho que... Pode falar, doutora Samara. não, eu ia falar que igual, numa situação como essa, talvez seja, né, possível, né, já numa situação extraordinária. Eu fico um pouco Mas, preocupado quando a gente fala em alteração de legislação de maneira casual, né? A gente teria que ter aí sim, com uma certeza. justificativa ou algo dentro deste parâmetro, né? Mas eu estou só Uhum. consultando aqui é, Consulta quando que a gente... rápido, temos que Nosso prazo finalizar. acabou. A isenção, ainda Tá que acabando. prevista em Temos contrato, 3 minutos. a isenção é sempre decorrente de lei, que especifica condições, requisitos, sua concessão, né? Ela tem que ser de maneira geral, ela não poderia ser assim, mas numa situação excepcional até poderíamos. Eu queria agradecer, doutora Sambra, agradecer a você e a toda a comissão tributária, agradecer aí aos que tiveram paciência para nos ouvir, agradecer ao doutor Márcio, que mandou aí as considerações, né? E todos os demais colegas que participaram aí. É um agradecimento aí pessoal que vai. Gente, vamos finalizar agora nossa live. Espero que vocês todos tenham gostado. Tentaremos fazer com mais frequência essas lives tributárias. Quem tiver sugestões, pode mandar aqui no direct, que a gente vai estar pegando essas informações e tá analisando. Agora teremos mais uma live. Assim que acabar esse aqui, teremos mais uma live no perfil da subseção, né, @17 subseção, até anotei aqui, com o doutor Leonardo Pereira e Thaís Olímpio, que vai falar sobre a prevalência do acordo individual sobre o acordo coletivo. Então, estão todos convidados para permanecerem, que já, daqui 4 minutos vai começar a live deles, tá bom? Gente, agradeço a presença de todos e até breve. Grande Tchau! abraço. Tchau, tchau, gente.